Bom, pessoal, então, vamos lá, né? Esse exercício, o que ele é? Ele é um pórtico, e aí, na parte de dentro dele, ele está submetido a uma variação de temperatura. E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o deslocamento horizontal no apoio móvel, né? Então, o que eu preciso fazer? Esse é o meu sistema real, né? Meu pórtico com a variação da temperatura. O que eu preciso fazer? No sistema virtual, onde eu quero descobrir o deslocamento, eu vou aplicar uma força unitária, certo? E aí, eu vou precisar calcular as reações de apoio aqui, né? Então, eu tenho uma reação vertical, VA, uma reação horizontal, HA, e uma reação vertical, VB, né? E é só fazer as três equações de equilíbrio. Então, somatório de forças na horizontal igual a zero. Daqui vai sair que HA que tá para a direita e 1 para a direita, né? Então, HA mais 1 igual a zero. Então, HA igual a menos 1. Ou seja, HA, na verdade, é para a esquerda, tá? Somatório de forças na vertical igual a zero. Então, eu tenho VA para cima e VB para cima. VA mais VB igual a zero. Daqui, eu vou tirar que VA é menos VB, tá? Então, um deles vai ser para baixo, ou VA ou VB. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto A, igual a zero. Então, quem que causa momento em A? H e VA não, porque eles passam pelo ponto A. Então, a gente tem VB e a gente tem essa força de 1. Então, essa força horizontal de 1, ó, a linha de aplicação dela tá aqui. Então, vai ser 1 vezes essa distância perpendicular, né, entre a linha de aplicação da força vezes até o ponto. Então, vai ser 1 vezes 2. E esse 1, ó, ele tá girando no sentido horário, tá? Então, é 1 vezes 2 está no sentido horário. E aí, eu tenho VB vezes 6, né? Só que tá no sentido anti-horário. Então, menos VB vezes 6 igual a zero. Daqui, vou tirar que VB vale mais, né? 2/6, então VB vale 1/3, positivo, então VB é para cima. E aí eu tiro que VA vale menos 1/3, porque VA é menos VB. Então o VA é para baixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar essas forças que eu pus aqui e vou colocar já as com valor e sentido certo, né? Então aqui, ó, no apoio A, eu tenho uma força de 1 para a esquerda, então eu troquei o sentido e aí eu coloquei um positivo. Eu tenho uma força para baixo de 1/3. Troquei o sentido, então 1/3 fica positivo. E aqui VB vai ser igual a 1/3, ele é para cima mesmo. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o diagrama da normal e o diagrama de momento para esse pórtico. Eu só vou dar uma relembrada aqui com vocês como é que eu faço esse diagrama de normal, tá? Quando eu tenho um pórtico, o que eu posso fazer? Eu posso separar
ele em 3 barras, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Então, o que que dá para fazer, ó? Essa barra, eu vou até numerar, esse aqui é o ponto B, então eu vou chamar esse de C e esse de D, tá? Então, eu tenho uma barra AC, uma outra barra CD e uma outra barra DB, tá? E aí eu coloco as forças que existem, então no ponto A eu tenho 1 para a esquerda, 1/3 para baixo. No ponto B eu tenho 1/3 para cima e 1 para a direita. E aqui nos pontos que eu separei vão aparecer 3 incógnitas, né? Então vai aparecer uma força normal, uma força cortante, eu vou chamar de NC, VC e um MC. Então, e aí aqui, na verdade, eu vou chamar de H, uma força vertical, então eu vou chamar de VC. Não vou chamar normal, cortante, momento, não. Eu vou chamar uma força vertical, uma horizontal e um momento. E aí aqui vão aparecer as mesmas 3 forças, só que com sentido contrário. Então, a horizontal que estava para a esquerda, aqui ela vem para a direita. A vertical que estava para cima, aqui ela fica para baixo. E o momento que estava anti-horário, aqui ele fica horário, tá? E aí no ponto D, a mesma coisa, vai aparecer uma força VD, uma força HD e um momento MD. E aí aqui no ponto D vão aparecer as mesmas 3 forças, só que com... Aqui eu já posso... Só que com... Deixa eu ver o que está aparecendo. Com o sentido contrário. Então, se a vertical estava para cima, agora ela está para baixo. Se a horizontal estava para a direita, agora ela está para a esquerda. E se o momento era anti-horário, agora ele ficou horário. Ficou meio pertinho aqui. Para que eu faço isso? É o jeito, assim, para esse pórtico, ele é até fácil descobrir, né? Normal e cortante e momento. Mas, quando os pórticos ficam complicados, esse é o jeito mais fácil da gente descobrir o diagrama, tá? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barra aqui e nela eu vou fazer, ó, somatório de forças na horizontal igual a 0. Eu tenho 1 que está para a esquerda e eu tenho HC que está para a direita. Então, igual a 0. Daqui vai sair que HC é igual a 1. Ele deu positivo, então aqui ele está para a direita mesmo. Então, aqui ele está para a esquerda, tá? Positivo. Eu acertei o sentido. Aí eu faço somatório de forças na vertical igual a 0. Então, eu tenho 1/3 que está para baixo e eu tenho VC que está para cima igual a 0. Daqui vai sair que VC é 1/3. Tá certo. Então, aqui é para cima mesmo, significa que essa é para baixo mesmo. Eu acertei o sentido tanto de HC quanto de VC. Eu chutei, tá? Na verdade, o H e o V é fácil de ver qual que vai dar, que vai ser sempre o contrário das forças que existem. Agora, o momento, eu chutei. Eu vou acabar acertando, mas foi chute mesmo. E aí, ó, somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto... vou escolher o ponto C. Eu quero fazer momento em torno do ponto C igual a 0. Então, quem que causa momento em C? Essa força de 1 vezes essa distância aqui, que era 4 metros, a distância não muda, é a distância que eu tinha do pórtico. Então, vai ser 1 vezes 4,
sentido horário. E só 1/3 não causa, HC não causa, VC não causa. Eu tenho o momento aplicado, MC, que está no sentido anti-horário. Então, MC é igual a 4. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu acertei aqui o sentido de HC, VC e MC. Então, aqui ele é anti-horário mesmo, então significa que aqui ele é horário. E aí eu vou fazer somatório, eu vou fazer o equilíbrio nessa outra barra vertical aqui, tá? Vou até fazer aqui, deixa eu ver como que tá meu... Tá. Vou fazer aqui, ó. Então, somatória de forças na horizontal igual a 0. Então, eu tenho HD para a esquerda e 1 para a direita. Daqui sai que HD igual a 1. Acertei o sentido, ó, deu positivo HD. Então, ele é para a esquerda mesmo. Então, significa que aqui HD, ele é para a direita mesmo, tá? Somatória de forças na vertical igual a 0. Então, eu tenho, ó, 1/3 para cima e VD para baixo. Então, VD igual a 1/3. Acertei, então ele é para baixo mesmo. Então, aqui significa que ele é para cima mesmo. E somatória de momentos em qualquer ponto, eu vou escolher o ponto D igual a 0. Então, eu tenho 1 vezes essa distância aqui, que é 2 metros. Então, vai ser 1 vezes 2, sentido anti-horário. Anti-horário. 1/3 não causa, porque a linha de aplicação da força passa pelo ponto D. HD e VD passam pelo ponto D, então não causam. Então, me sobra esse momento MD, que está no sentido horário. Então, menos MD igual a 0. MD, então, é 2. Positivo significa que eu acertei que ele é horário aqui. Então, aqui ele é anti-horário mesmo. Então, na verdade, ó, o que eu tenho? Eu vou desenhar de novo essas 3 barras. A minha barra AC, a minha barra CD e a minha barra DB. Na barra AC, eu tinha lá uma força de 1/3 para baixo e de 1 para a esquerda. E aí eu descobri, ó, no ponto C, eu tenho uma força para a direita, HC de 1. Então, aqui eu tenho uma força de 1. Eu tenho uma VC, né, que tá para cima de 1/3. E eu tenho um momento anti-horário de 4. Aí, Luca, eu desenhei tudo aqui. Então, eu tenho uma força HC, que tá para direita, de 1. Eu tenho uma força VC, que tá para cima, de 1/3. E eu tenho um momento MC, que tá anti-horário e vale 4. Tá? Desenhei. Aqui são as mesmas forças, só que no sentido contrário. Então, se eu tenho aqui 1 para a direita, aqui eu vou ter 1 para a esquerda. Se eu tenho 1/3 para cima, aqui eu vou ter 1/3 para baixo. Se eu tenho 4 anti-horário, aqui eu vou ter 4 horário, né? Aqui no ponto B, eu tinha uma reação de 1/3 e a minha força unitária do sistema virtual. Então, aqui, ó, a gente calculou. Eu tenho uma força HD de 1 e ela tá para a esquerda. Então, aqui eu tenho uma força de 1 para a esquerda. Eu tenho uma força VD de 1/3 e ela tá para baixo. Então, aqui eu tenho 1/3 para baixo. E aqui eu tenho momento MD de 2, sentido horário. Então, aqui eu tenho momento
horário de 2. E aí eu passo isso para cá. Se aqui tá para esquerda, aqui vai estar para direita. Se aqui tá para baixo, aqui tá para cima. E se aqui é horário, aqui ele vai ser anti-horário. E aí, olha que coisa mais linda que é, a partir disso, traçar os diagramas, ó. Diagrama da normal. Ai, não cabe, né? Até que cabe aqui. Normal. Na minha barra AC, o que eu tenho de normal? Eu tenho uma força, ó, de tração de 1/3. Então, aqui nessa barra AC, eu tenho 1/3 de tração. Tração é positivo. Na minha barra CD, eu tenho tração também, mas é 1, né? É a força que está no eixo da barra. Então, é 1 de tração. Então, aqui eu vou desenhar 1 de tração. E na minha barra BD, eu tenho compressão agora, ó, de 1/3. Então, aqui eu tenho 1/3 de compressão. Esse é o diagrama da normal. Beleza? Eu não fiz o cortante, mas se eu quisesse fazer, ó, é o mesmo esquema. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou desenhar sem régua mesmo aqui o esqueletinho do pórtico. Então, na minha barra A, eu tenho uma força de 1 para a esquerda. Então, eu venho 1 para a esquerda aqui. Esse aqui é o diagrama de cortante. Daqui, de A até C, eu não tenho nada, então eu sigo reto. Aí, no ponto C, eu tenho 1 para a direita. Então, eu venho 1 para a direita. Aqui, cortante é positivo. Beleza. Aí, na barra CD, ó, eu tenho 1/3 para baixo. Então, eu desço 1/3. De C até D, eu não tenho nada, então eu sigo reto, né? Não tenho carregamento. No ponto D, eu tenho 1/3 para cima, então eu subo 1/3. E aqui é negativo. Beleza. No ponto D, eu tenho 1 para a esquerda. Então, eu venho 1 para a esquerda, que não vai caber aqui, vai ficar ruim. Aqui eu tenho 1 para a esquerda. De D até B eu não tenho nada, eu sigo reto. E no ponto B eu vou 1 para a direita. 1. E aqui nessa barra é esquisito mesmo, mas na barra vertical da esquerda, da direita, quando a cortante está para dentro, ela é positiva, tá? Por quê? Eu até ia falar disso com vocês. Existe uma convenção que considera que as fibras inferiores são todas as fibras da direita. Então, tipo, de pilar, né? Então, fibra inferior é essa que eu pontilhei, é essa que eu pontilhei e é essa que eu pontilhei. Então, na cortante, quando ela tá para cima, ela é positiva. E se eu considerei que o inferior é para a direita, a cortante que tá para a esquerda é positivo. Eu não gosto dessa convenção, tá? Eu gosto de trabalhar com o que eu considero que tá para baixo é o que tá dentro. Vocês vão ver, a gente vai fazer isso agora, inclusive. É que para cortante fica esquisito, mas como a gente não vai trabalhar com diagrama de cortante, eu não gosto dessa convenção. Então, eu gosto de trabalhar com uma outra para a gente fazer a temperatura.
E aí, ó, diagrama de momento também fica fácil assim. Porque o que eu tenho aqui, ó? No meu ponto A, ele é uma extremidade e não tem momento aplicado, então o momento em A é 0. No meu ponto C, eu tenho momento, ó, de 4 e ele tá assim, ó. Tá tracionando o lado de dentro. Então, no meu ponto C, eu tenho momento aqui de 4 para dentro. Entre o ponto A e o ponto C, eu não tenho carregamento, então eu ligo o meu momento, ó, com uma reta. Ponto C, eu tenho momento de 4, né, tracionando a parte de baixo, ó. Ele tá tracionando embaixo. Então, eu vou desenhar 4 para baixo. Que é aquele esquema, né? Que no encontro simples, se esse momento tá para dentro, esse aqui também tá para dentro. É por causa disso, tá? No ponto D, eu tenho momento aplicado de 2, tração embaixo também. Então, vou desenhar 2 para baixo. Entre o ponto C e o ponto D, eu não tenho carregamento. Então, eu vou ligar esses dois momentos com uma reta. No ponto D, eu tenho momento de 2 aplicado, ó. E ele tá tracionando a parte de dentro aqui. Então, eu vou desenhar 2 para dentro. No ponto B, é uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento é 0. Entre D e B, eu não tenho carregamento, então eu vou ligar os dois com uma reta. Esse é o diagrama de momento, tá? Deixa eu arrumar esse 2 aqui. Desenhar ele aqui em cima. Pronto. Eu não gosto quando dá para dentro o momento, que acho mais chato de desenhar, mas é assim mesmo. Aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso determinar quem que são as minhas fibras inferiores, porque eu preciso do delta θ inferior, o delta θ superior e o delta θ, eu tô chamando de θ, mas é T maiúsculo, do CG. Eu gosto de considerar que as minhas fibras inferiores são a parte de dentro do pórtico, eu acho mais fácil. Então, para mim, tudo que está dentro do pórtico é fibra inferior. Então, aí, a variação de temperatura do lado de dentro é 20 positivo. E ele é fibra inferior para todas essas barras. Se a gente trabalhasse com aquela convenção de que a fibra inferior é o lado direito, esse 20 estaria na fibra superior para essa barra. E esse diagrama de momento, né, para essa barra, ele estaria tracionando as fibras de cima, ele seria negativo, né? Eu gosto de trabalhar assim, que o lado de dentro é o lado inferior, então para mim esse momento aqui é positivo. Mas é só porque eu acho mais fácil para o momento, né? Para cortante não, aí tem que ser o direito. Então, para mim, em todas as fibras inferiores, né, tanto do pilar, quanto dessa viga, quanto desse pilar, a variação de temperatura é 20. Nas fibras superiores, que é o lado de fora, eu não tenho temperatura, então é 0. O CG vai ser a média dos dois, então é 20 mais 0 dividido por 2, 10 graus Celsius. E aí, qual que é a minha equação, né? Como que eu acho o meu deslocamento? Ele vai ser
somatório de alfa vezes a variação de temperatura no CG vezes a integral da normal. E mais somatório de alfa vezes temperatura nas fibras inferiores menos a temperatura nas fibras superiores, dividido por H, altura da seção transversal, vezes a integral de momento. Integral de normal é a área do diagrama da normal. Integral do momento vai ser a área do diagrama de momento. Tá? Então, ó, o que eu tenho? Eu vou ter que fazer para os pilares e para as vigas, né? Então, ó, vamos primeiro para os pilares. Então, eu tenho alfa, que é 0,0000012, delta T no CG, que é 10, vezes a área do diagrama de normal, né? Então, ó, vamos lá. Essa área aqui vai ser 1/3 vezes 4. Então, aqui eu coloco 1/3 vezes 4. Essa área aqui vai ser 1 vezes 6. Então, 1 vezes 6. E essa área aqui, ó, ela é negativa, tá vendo esse sinal de menos? Então, é menos 1/3 vezes 2. Mas a normal é tudo igual, né? Para o momento, ele depende da altura da seção transversal, que é uma para vigas e outra para os pilares. Então, alfa é igual, é 0,00012. Delta TI menos delta TS vai ser 20 menos 0, dividido por H, que é a altura da seção transversal dos pilares, que é 0,20, vezes a área do diagrama de momento dos pilares. Então, ó, desse lado é uma área de triângulo, então eu tenho 4 vezes, e é tudo positivo esses diagramas, como eu já expliquei, eu considero que as fibras inferiores são o lado de dentro. Então, para mim, esse diagrama é positivo, traciona embaixo. Esse é positivo, traciona embaixo. E esse é positivo, traciona embaixo. Tá? Então, para mim, é 4 vezes 4 dividido por 2. 4 vezes 4 dividido por 2, mais... Esse aqui, então, também é positivo, vai ser 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2 dividido por 2. E aí falta fazer para a viga, que é 0,00012 vezes TI menos TS dividido pela altura da seção transversal da viga, que é 0,30, vezes a área do diagrama de momento da viga, que é um trapézio, né, ó. Então, como que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser 4 mais 2, tudo isso vezes 6 dividido por 2. Então, é 4 mais 2 vezes 6 dividido por 2. Tá? E aí é só fazer essas contas. Fazendo essas contas, eu cheguei que o deslocamento horizontal no apoio móvel, devido à variação de temperatura, é 0,0272 metros, tá? Ou 27,2 milímetros. Tá? Então é isso.